Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje, nossa leitura do Evangelho será na página 195, item 5, capítulo 20, questão: Os obreiros do Senhor. Em seguida, passarei a palavra aos amigos facilitadores, Irlei Souza e Vicente Cardoso, que estarão comentando junto a nós o estudo de hoje e lembrando a todos que aqui somos todos aprendizes. Se sua dúvida não puder ser esclarecida hoje devido ao tempo, com certeza na próxima semana daremos continuidade. Estamos com voluntários nas laterais para fazer as perguntas, ok? Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo da que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a alma pronta à sua chegada, porque o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedes graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos e que recusastes lhe estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar? Por que pedes graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendeste. Não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos. Porque é aqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros do reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, a este momento, aos nossos amigos, irmãos do Ideal Espíritas, internautas, as nossas boas-vindas a essa sala virtual, onde nesta noite, dissertando aqui no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, Obreiros do Senhor, a nossa pretensão é de desenvolvermos as ideias que os Espíritos nos trouxeram nas lições dessa noite. E para entendermos a interpretação desse item 5, Obreiros do Senhor, nosso amigo do Ideal Espírito, Sr. Irlei, fará então a exposição inicial. Sr. Irlei, à vontade. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Meus queridos amigos e irmãos Ideal Espírita, nós estamos vivendo, desde o século XIX, um período de transição que deverá ser bem longo para nós, que vivemos presos à contagem do tempo na Terra. Diferentemente dos planos mais elevados, até a transformação pela qual nosso planeta passará
de mundo de expiações e de provas para mundo de regeneração. Aqui, meus amigos, permanecerão os espíritos inclinados ao bem geral, aos que já não querem fazer mal aos outros, os que se esforçam para a humanização, para a paz, os que buscam levantar os caídos através da compaixão e do amor, os que, embora ainda imperfeitos, entregam-se às leis justas e sábias de Deus, no objetivo de fazer a todos os outros somente o que quereis para nós. Aí está o trabalhador do Senhor, trabalhadores da última hora. É essa, meus amigos, a transformação da humanidade, que o autor cita, haver chegado o tempo e que muitos pensam ser o fim do mundo. A Terra, como todos os planetas, um dia se destruirá. Mas quando isso acontecer, daqui a bilhões e bilhões de anos, nela já não haverá nenhuma humanidade mais, porque ela já não está em condições de proporcionar a vida. E o alerta que os espíritos elevados fazem aos homens é para que todos nós busquemos querer sentir, pensar e fazer somente o bem, porque nesse novo mundo, os que ainda estiver propensos ao mal, comprazendo-se com ele, serão banidos para mundos inferiores, não importando o grau de inteligência que já possuírem, a fim de que no sofrimento, no ranger de dentes, pelas dificuldades naturais de viver com uma humanidade primitiva, venha então a desenvolver o amor que desprezaram aqui na terra. O Espiritismo, meus amados amigos, demonstrando as leis de evolução espiritual, que se faz através das leis da vida sucessiva e de causa e efeito, concorre para o esclarecimento dessa humanidade, ainda sujeita a expiações e provas, para aprender a desenvolver o potencial intelectual e moral que existe em cada um dos seus elementos. Se já estamos então vivendo esse período de transição, há mais ou menos mais de 1,5 século, reencarnando e desencarnando, sempre com mais chance de recursos próprios e da ciência, da tecnologia, da filosofia, enfim, o trabalho da inteligência, da moralidade e da sensualidade, que é a capacidade de perceber as conexões entre o mundo interior e o mundo exterior. Compreendemos, meus amigos, aceitamos e vivenciar o bem, se quisermos ser verdadeiramente felizes, vivendo em um mundo de regeneração. Por isso o Espírito de verdade diz: felizes serão os que tiver trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e movidos apenas pela caridade, que é o tema dessa noite. Podemos entender esse campo do Senhor como sendo a terra, com sua humanidade, pois que o Espírito encarna em mundos materiais para, juntamente com o elemento material, fazer sua evolução e concorrer pelas suas atividades com o progresso desses mundos, visto que o progresso é lei natural, e qual tudo e todos estamos sujeitos. Então, meus amigos, serão felizes na nova terra, se assim podemos dizer, os que tiverem como objetivo principal o desenvolvimento do amor a Deus e ao próximo, como diz Jesus,
Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei. É nós passar a respeitar realmente o outro. O amor que os impulsiona a tudo fazer no bem, pelo bem e para o bem. Mesmo que nem sempre os consigamos, porque continuaremos sua evolução com mais equilíbrio, feliz pela ausência das guerras, das misérias materiais e das misérias morais, como vivemos atualmente. Vejamos o que acontece no mundo geral, no nosso país, nos Estados Unidos, como aconteceu novamente, na África do Norte, no Oriente, em toda a parte do planeta. Mas, meus amigos, infelizes os que por suas dimensões houver retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão da vida. O termo dissensões significa discordâncias do viver segundo as leis morais que Jesus e outros espíritos sob a sua direção trouxeram aos homens, sem os quais a terra continuaria a ser um campo de batalha. O homem sendo o lobo do próprio homem. Não se trata de dissensões religiosas ou diferença do ponto de vista, não. Porque a lei divina é a lei do respeito. É a lei do amor de um para com os outros. E só continuarão na terra os que se esforçaram para vivê-las. Não importando o rótulo religioso ou filosófico, seja qual religião for, porque religião nenhuma, meus irmãos, salva ninguém. O que nos salva é nós vivenciar o ensinamento de Jesus. É nós colocar os seus ensinamentos na nossa vida. Porque fora da caridade não há salvação. E não fora da religião X, Y. E como diz Chico Xavier, o dia que falar que a filosofia espírita é que salva, eu não serei mais espírita. E onde ela existir, meus amigos, com amor em ação, haverá o crescimento espiritual e, consequentemente, a libertação do viver em mundos materiais. A mensagem toda, meus amigos, refere-se à necessidade, então, da vivência evangélica, vinda de dentro para fora, e não apenas na aparência, nas exterioridades sociais, como dizia Jesus, escambados de sepulcro caiados. O que quer dizer isso, meus amigos? Refere-se, então, ao trabalho de autoeducação, que é viver na terra, propicia força, impulsiona, estímulo, exige de quem entende e aceita a lei do progresso em tudo e em todos. A esses que não recuaram diante da sua tarefa, que Deus vai confiar os postos mais difíceis, na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros nos reinos de Deus. Esforcemos então, pois, nós os espíritas, para a nossa reforma interior, no trabalho da autoeducação, na vivência dos ensinos de Jesus, porque só assim seremos dignos de continuar na terra, trabalhando no campo do Senhor. Quem diz para nós, meus amigos, é o nosso querido amigo irmão Hamed, está lá no livro Imensidão dos Sentidos. E para encerrar esse pequeno tema de hoje, nós trouxemos uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, que fala para nós sobre o tema de hoje. E ele diz o seguinte: meus filhos, Jesus nos ampare, eis na greba da redenção, honrados com a nobre mista de preservar a palavra do Evangelho.
Encontra-nos no campo da construção do mundo novo. Somos, porém, os trabalhadores da última hora, que anteriormente comprometemos o ministério, de que nos encontramos investidos, não sabendo defender, e legado que nos chegou do alto, aturdidos pelas homenagens transitórias do mundo, fizemos rafurdar nas fossas miasmáticas da usura e da exterioridade, proposta da boa nova de redenção. Agora, no entanto, surge o momento de recomeçar e de refazer. Haja o que haja, tenhamos tento, não nos permitamos empolgar somente pelo primeiro minuto. O trabalhador que se entusiasma no mundo de exaltação pode ser comparado ao relâmpago poderoso que logo se apaga. O discípulo do Evangelho é alguém que não esmorece nunca, operário não abandona a enxada a pretexto de preservá-la, por saber que o instrumento deixado a esmo é corroído pela ferrugem, enquanto que a lâmina que se desgasta no atrito do solo, reluz sempre pronta para o serviço. Cabe-nos desse modo o trabalho de desgaste das nossas imperfeições nas pedras e cascalhos do solo das encarnações. Portanto, meus queridos filhos, soa o nosso momento de testemunhar fidelidade aos enunciados superiores da vida. Estejamos tranquilos, vencendo os pruridos da vaidade e da ostentação. Constituímos no todo harmônico, amparando-nos reciprocamente, fraternalmente servindo. Ninguém trabalha para ninguém antes de trabalhar para nós mesmos. Falemos a linguagem simples e comovedora da esperança, trocando verbalismo sonante e vazio pela semente de luz que devemos colocar na alma dos que padecem na cegueira da paixão e dos equilíbrios. A nossa não é outra, senão a tarefa de conduzir com segurança os náufragos das experiências humanas ao porto de paz. Não receemos, é confiando que a nossa tarefa se fará, digamos, Senhor, Tu que nos chamaste à obra de restauração, do amor nos corações, apieda-te de nós. Somos fracos, fortalece-nos somente, somos imperfeitos, ajuda-nos, somos tíbios de coragem, tropeçando a toda hora, soergue-nos. Em chegando o momento culminante, quando a sombra da desencarnação pousar sobre cada um de nós, abre-nos as portas da vida nova, a fim de que possamos ressurgir vitoriosos, após o trânsito da cinza do corpo frágil. Guarda-nos de nós mesmos e permanece conosco até o fim das jornadas. Que a paz do Cristo esteja com todos. As lições dessa noite certamente nos comove, mas também nos deixa uma certa dúvida, que talvez muitos de vocês estarão perguntando: quem realmente são os obreiros do Senhor? Será que é somente o Sérgio Bibiano, a Márcia, Sorley, o Vicente, Zé Amaral? Obreiros do Senhor somos todos nós que nos encontramos aqui, nessa casa espírita, lá fora, dentro de um templo protestante, dentro de um templo católico, lá fora, um budista, um islâmico, enfim, são todos aqueles que realmente estão aqui, reencarnados, tendo essa grande oportunidade de poder realmente ser um co-criador
No livro Gênesis 1:27, Moisés disse: e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. O que quer dizer criado à imagem e semelhança de Deus? A imagem de Deus, porque Deus, Ele é Criador. E nós somos co-criadores em plano menor. Semelhante não quer dizer que é igual. Semelhante quer dizer que guarda uma relação de identidade. Porque Deus é perfeito, nós somos perfectíveis. Co-criadores em plano menor, nos faz todos nós obreiros do Senhor. Trabalhadores da grande obra que é a criação. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, perguntou a eles qual é o principal objetivo da encarnação dos Espíritos. Responderam eles, os Espíritos, que o principal objetivo da encarnação dos Espíritos é fazer com que todos possam atingir a perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros uma aprovação, uma missão. Mas coloca também a fim de que todos nós pudéssemos corroborar com o Criador na consolidação da obra da criação. Na consolidação da obra de Deus, eu e todos vocês somos co-criadores em plano menor. Atingindo a angelitude, certamente nós seríamos e seremos co-criadores em plano maior. Por isso que todos vocês, meus amigos do Ideal Espírita, todos vocês que estão sentados aí nos ouvindo nesse momento, na condição de muitos que se encontram aqui de imediatistas, buscando realmente soluções e mais soluções para as suas dificuldades do dia a dia. Quantos de vocês que batem nessa porta dessa casa e caridosamente essa casa acolhe todos vocês. Isso faz vocês, aquelas pessoas às vezes dependentes, e nós estamos aqui não para fazer vocês dependentes, nós estamos aqui para libertar vocês dessa dependência, para mostrar que em vocês mesmos encontram todas as soluções que vocês estão tentando buscar fora de vocês. Nisso, coloca todos vocês também na condição de quê? De credores ou devedores. São duas situações. Nós temos duas situações aqui agora. Eu vou perguntar a vocês assim, para a reflexão de vocês. Aquela pessoa que somente vem à casa espírita buscando o acolhimento fraterno, a água frutificada, o passe, o nome para levar às reuniões mediúnicas para a desobsessão. Essas pessoas são credoras ou devedoras? Há que refletir. Credor é todo aquele que trabalha gerando crédito. Quer dizer, fazendo por merecer. Quantos de nós que às vezes não somos credores, nós somos devedores. Nisso tudo, então, é imperioso que faz com que todos vocês entendam, como sendo todos vocês obreiros do Senhor, como co-criadores em plano menor, que todos são, porque todos vocês têm valores, todos vocês têm alguma coisa para dar. Não há nenhum entre vocês sentado aqui entre nós que diria para mim, para o Sorusley, que nada teria para doar. Por mais pobre que seja, por mais miserável que fosse, haveria de ter alguma coisa ainda para doar-se. Mas entre nós aqui agora, sentado, ouvindo e falando, nenhum de nós diria, para mim e para o Sorusley, que nada precisar de receber. Porque mais abundante é a vida de qualquer um de vocês. Por mais abundância de matéria e de tudo, no fundo, careceria de alguma coisa. É assim que na vida nós vivemos nessa grande solidariedade humana, na tentativa de encontrar aquilo que falta em nós, nessa alteridade
tentar trabalhar com a diferença do outro, dos outros, porque nós só crescemos nas diferenças. Um time de futebol, ele não coloca 11 jogadores dentro do gol, porque não tem jeito. Ele coloca um goleiro e mais 10 jogando estrategicamente dentro do campo, em posições diferentes. Assim somos nós aqui agora, somos criaturas no momento em que nós estamos aqui buscando valores, mas é imperioso que cada um de vocês também tragam valores. E esses valores são reconhecidos em vocês pelo prestígio, pela atenção, pelo carinho de vocês dispensado a mim e ao Sr. Riley nesse presente momento. Esse carinho, essa atenção, essa vibração, esse poder nos olhar, nos ouvir e ter por nós uma certa empatia. Isso já é uma grande contribuição. Por isso que, meus amigos, deveríamos trabalhar sim nessa grande seara, esse grande campo nobre da doutrina espírita, como obreiros do Senhor, mais como credores do que devedores. A partir do momento em que eu vier à casa espírita somente para buscar, e não trazer nada em contrapartida, eu passo a ser o quê? Um devedor. Eu estou em débito com aquilo que eu estou recebendo, porque o Cristo disse: muito se pedirá a quem muito receber. Por isso que esta casa, ela sempre abre as suas portas para receber a todos vocês com muito carinho, com muito amor, acolhendo todos vocês na tentativa de poder compartilhar com vocês aquilo que vocês estão almejando, aquilo que vocês estão buscando, que talvez não consigam encontrar em si mesmo. Essa casa então está repleta de muito carinho, de muito amor, com a presença dos bons espíritos para favorecer a todos vocês a satisfação pessoal de poder encontrar aqui nem sequer uma pequena palavra amiga, orientadora, educadora e libertadora daquilo que nos prende realmente ao sofrimento, às nossas dores. Então é com muito carinho que nós diremos a todos vocês que todos vocês aqui são obreiros do Senhor. Não importa o trabalho de vocês, não importa se muitos de vocês ainda estão na condição de dependentes, de imediatistas, que não tem muito para oferecer, mas basta as vibrações de vocês, basta o sentimento que vocês trazem em si mesmo, já é uma grande ajuda na consolidação da obra de Deus e desta casa. Assim, nós agradecemos a vocês pelo carinho que vocês têm dispensado a todas as reuniões públicas dessa casa. Vocês é um público importante para todos nós que nos encontramos aqui, porque sem vocês não haveria motivo de eu estar aqui, não haveria motivo do Sr. Riley estar sentado aqui também. Então vocês é o grande motivo desta casa. Vocês são aqueles elementos que fazem com que essa casa funcione. Porque eu não haveria de pelejar pelos estudos, pelas pesquisas, se não houvesse vocês para estar aqui nos ouvindo. Então, essa condição de nos emprestar o ouvido, para que eu, o Sr. Riley, fala, pronunciam, interpreta a doutrina espírita, já é uma grande dádiva de que eu recebo de vocês. Então, eu os tenho todos vocês, eu os coloco na condição desses verdadeiros obreiros do Senhor. Obrigado. Sr. Riley, só tem uma pergunta aí? Me disseram que frequentar a casa espírita, participar de reuniões mediúnicas, receber fluidos magnéticos, tomar água fluidificada, ouvir palestra, abre caminho do sucesso profissional, do namoro, financeiro. Isto é verdade? Oh, meu Deus!
Isso não é doutrina espírita não, meus irmãos. Filosofia espírita não existe isso. A não ser que não vamos arrumar com todo respeito as nossas cartomantes, as nossas ciganas, vou ler a mão de vocês, né? Aí vou ver com quem que você vai casar, vou mudar de que você vai ganhar na Mega Sena. Certa vez, uma entidade, através até de uma amiga nossa, lá em Patinga, me falou que eu ia ganhar na Mega Sena. Tem 40 anos, eu estou esperando até hoje. Outras me falaram que eu ia ser diretor do departamento da Uzi Minas, a qual eu estudava. Tem 27 anos que eu aposentei, era supervisor e continuo. Só que hoje eu sou aposentado. O objetivo da doutrina espírita é a nossa transformação moral, é a nossa reforma íntima. É esse o objetivo principal. Não adianta nós assistir palestra, passar por tratamento espiritual, tomar água frutificada, se nós não modificarmos. É a mesma coisa que um médico, uma pessoa vai no médico, fala que está um problema sério no fígado, ele examina, faz exames, tira raio-x, outras coisas mais, está com cirrose hepática. Você bebe? Bebo, doutor. Então você vai tomar esses remédios, você vai fazer exercício, vai parar de beber, daqui a 30 dias você volta. Aí ele volta pior do que o primeiro dia. Você melhorou? Não, doutor. Estou 1000 vezes pior. Você tomou remédio? Tomei. Você fez exercício? Fiz. Você parou de beber? Não, doutor. Então assim, meus amigos, se nós passamos por tudo isso, inclusive que o nosso irmão Vicente completou agora há pouco, se nós saímos daqui, pode tomar passe, pode o que for, chegamos aí fora, lá na rua, nós voltamos ao nosso pensamento negativo, nós vamos atrair de novo para nós aqueles irmãos que sintonizam conosco. Porque nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Até eu brinco muito no departamento, nos estudos que nós damos. Diga, você está pensando, eu direi com quem tu estás. E não vou errar, não. Porque se nós abaixar o pensamento, vai aproximar de nós irmãos desencarnados, e muitas vezes encarnados, com o mesmo nível de pensamento ao qual nós vivemos. Então não existe milagre em doutrina espírita. Ela nos mostra o caminho. E nós temos liberdade, o livre-arbítrio de escolher. Se nós for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, já estudamos há muito tempo atrás. Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Então, só através do amor e do conhecimento que nós vamos galgar a escada de Jacó, que é a escada da evolução da vida. Se nós for lá em João, nós vamos encontrar palavras do Cristo. Conhece a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se nós tiver conhecimento da verdade, que a doutrina espírita não é uma fé cega, mas uma fé raciocinada. O Irley falou isso, onde é que ele tirou? Nós temos a liberdade de procurar a verdade. Não ia pensar, como está aqui, doutrina espírita, vai nos abrir o caminho profissional, vai nos dar dinheiro, vai nos arrumar uma garota, vai arrumar um garoto, e etc, etc e tal. Esse companheiro está equivocado. Vem estudar conosco. Nós temos amanhã estudo, estudando a mediunidade, Martim Peralva. Sexta-feira, filosofia espírita, estou na questão 123. Sábado, estudo sistematizado, que todo espírita tem por dever, obrigação, estudar o estudo tematizado da doutrina espírita. Encarnado tem 4, 5, 6. Agora desencarnado tem uns 500, né? E domingo, obras de André Luiz.
através do conhecimento que nós vamos sair dos achismos da vida. E não vai acreditar como aconteceu comigo, não. Eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou ficar milionário. É eu que não espero para ver, não. Faz igualzinho o Chico. O pai dele vendia bilhete, loteria, era cambista, e dizia ele que até antes de desencarnar ele jogava o bilhetinho, mas nunca ganhou nenhum número. E é isso aí, gente. Está com você, meu amigo. Tem outra pergunta aqui, é o seguinte. Boa noite. Por que precisamos do Evangelho, sendo que as leis do Criador estão na nossa consciência? Como se deu o afastamento do homem ou espírito, do Criador ou Pai? Pode ser entendido pela parábola do filho pródigo? Bom, então vamos por etapa. Por que, sabendo que as leis divinas estão escritas em nossa consciência, por que precisamos do Evangelho? Algum de vocês tem consciência plena dessas leis? Escrita na consciência? Vocês têm? Alguém consegue lembrar assim, que lá na minha consciência está escrito essa parábola dos trabalhadores da última hora? A gente não tem consciência, certo? Quando fala que está escrito na consciência, a consciência não está aqui no cérebro, aqui, ó. A consciência não está aqui também. A consciência está aqui, ó, no supraconsciente. No supraconsciente. Se ela estivesse no subconsciente, nós teríamos condições de lembrar. Se ela estivesse no consciente presente, nós não precisaríamos nem de relembrar. Ela já seria plena. Como ela está no supraconsciente, ele está de forma latente. De forma latente. Já existe em potencial. Só que precisar tomar conhecimento. Então, é através do consciente buscarmos no supraconsciente. Na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, perguntou o seguinte: por que Deus criou alguns espíritos bons e outros maus? Eles mesmos responderam: não. Deus os criou simples e ignorantes, mas tendenciosos ao crescimento espiritual. Simples porque Deus nos criou como princípio inteligente do universo, como elemento material, espiritual do universo. Ignorante quer dizer sem conhecimento de nós mesmos, sem conhecimento do futuro, sem consciência do próprio Criador. Aí, Deus então permite que de tempos em tempos venham os grandes reveladores das suas leis, que existe desde os tempos do homem de Neandertal, mas que foi realmente de forma bem ostensiva lá no Antigo Testamento, lá no judaísmo, quando Moisés realmente nos traz as primeiras revelações das leis divinas, revelações dessas ostensivas, que passado quase 2000 anos, veio Jesus, um grande enviado de Deus, para nos trazer ainda as revelações das leis divinas, o Evangelho. Então o Evangelho, ele veio para nos ensinar. O Evangelho veio para nos relembrar o que outrora Moisés tentou ensinar um povo embrutecido, um povo ignorante, um povo totalmente analfabeto, embrutecido. As lições de higiene, de saúde, de boas atitudes, de gentileza, de etiqueta, que o povo não tinha nada. Jesus veio não para destruir a lei e os profetas, ele veio cumprimentar. Ele veio dar um cumprimento na lei, ele veio vivenciar, ele veio testemunhar. Mas ele sabia que a nossa maturidade naquela época, 2000 anos atrás, ainda não era suficiente para que nós pudéssemos entendê-lo. Ele promete então o segundo advento. Como diz João no capítulo 14, se vós me amais, guardai meus mandamentos.
Eu rogarei ao meu Pai, Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique convosco eternamente. O Espírito de verdade, de que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas vós conhecê-lo-eis, porque estará em vós e permanecerá convosco eternamente. Nisso Jesus promete o seu segundo advento, século XIX, o surgimento da doutrina espírita, a partir do ano de 1857, com a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, contendo 501 perguntas, inicialmente, que depois, na sua segunda edição, veio trazendo 1018 perguntas. Assim, meus amigos, aqui o Evangelho, ele veio para nos fazer conhecer, nos fazer relembrar todo o legado que Jesus nos proporcionou. Por isso que nós não temos uma consciência plena, o conhecimento pleno das leis divinas. Nós mal conhecemos as leis materiais, não conhecemos as leis que regulam o mundo espiritual, mal conhecemos as leis que regulam o mundo moral. Por isso que o Evangelho, ele veio despertar em nós que além das leis físicas, as leis químicas, as leis biológicas, existem as leis morais, que regulam o comportamento do espírito, da alma. Para isso que é essencial a revivescência de todo o ensino do Cristo, o Evangelho, em tempos modernos. E no entanto, o afastamento que se deu, não deu, o homem não afastou de Deus, porque existem duas situações em Deus. Deus é imanente e transcendente a toda criatura. Imanente porque Deus manifesta aos homens através dos próprios homens. Transcendente porque Deus vai além dos homens. A soma total de toda a criação não se equivale ao Criador. Deus é transcendente. Deus não é alma, Deus não é espírito, Deus não é luz, Deus não é energia, Deus não é força, Deus não é nada de que nós podemos conceber. Porque Deus é criador, luz, energia, força, é criação. Deus é a inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. É a única resposta mais plausível que os Espíritos trouxeram para nós, na pergunta 1 do Livro dos Espíritos. Então veja vocês, que nós fomos criados num estado de uma completa ignorância. Ignorância é que se diz o afastamento de nós. E a partir do momento em que nós nos tornamos sabedores, despertando a nossa consciência, consciência quer dizer o conhecimento consigo mesmo, nós vamos aproximando do Criador. Quanto mais conscientes nós somos, mais próximo do Criador nós estamos. Voltaremos para Ele como seres simples, mas conhecedores e sabedores do Criador, de nós mesmos e da nossa volta para o Criador. Então, sim, a parábola do filho pródigo, ela relaciona sim com essa ideia, né? Só que uma diferença de que na verdade nós às vezes nos afastamos de Deus. Não, nós deixamos de aproximar dele. Nós deixamos de aproximar, é diferente, viram? Então, não é que nós estamos afastando, nós estamos deixando de aproximar deles. Na verdade, na evolução, só vai à frente. Na evolução, ninguém vai atrás, porque o vai nunca é atrás, é sempre à frente. Então, na evolução, existe uma lei no Livro dos Espíritos, a lei do progresso. Tudo progride. A matéria progride pelas transformações físico-químicas biológicas. O espírito, a alma imortal, progride pelo desenvolvimento do intelecto moral. É diferente. Então, nós não estamos afastando dele. Nós estamos deixando, nós estamos estacionários no caminhar para aproximar dele, o que é diferente. Obrigado.
Aqui na lição de hoje, ficou dito que os obreiros do Senhor receberão a recompensa final. Que recompensa seria essa? Material ou espiritual? Essa pergunta é terrível, meus irmãos. Nós, espírito, eu, Irlei, estou nesse corpo. A hora que chegar a minha hora, eu irei embora. Irei para o lugar de acordo com meus evoluções, meus méritos. E este corpo ficará na terra. Levaremos nada material para o mundo superior, meus amigos. Alexandre o Magno, eu não sei se você ouviu falar nele, um grande guerreiro, antigamente, grande conquistador da época. Ele estava muito doente, chegando no final da sua vida, ele chamou todos os seus médicos e seus superiores. E disse para ele: a hora que eu morrer, eu quero que vocês me coloquem nu no caixão e com as mãos viradas para cima, virada a palma da mão para cima. Aí os médicos questionaram: mas majestade, por que isso? A vossa excelência doidou? Não. Porque eu vim nu e voltarei nu. E tudo que conquistei, nada levarei. E lamentavelmente, nós seres humanos, agarramos às coisas materiais, aos bens materiais, trazendo destruições, guerras, confusões familiares e etc, etc. E esquecemos do maior tesouro que o Pai nos deu, que é a paz de consciência. Esse tesouro o ladrão não rouba, nem a traça corrói. E lamentavelmente, nós esquecemos desse tesouro. E como disse o nosso amigo Vicente, a lei divina, a lei de Deus está na consciência do homem. É ela que é o nosso juiz. Livro dos Espíritos, questão 621. E nós fomos criados simples e ignorantes, há milhares e milhares de anos. Deus da mônada, há mais ou menos há 4 bilhões de anos. E viemos evoluindo, passando pelo mineral, vegetal, animal, chegando ao homem sapiens. Nós já fomos pitecantropos, neandertals, e muitos que nós dissemos antes, já não estão mais tendo condição de reencarnar no planeta Terra. Devido trabalhando para o mal, a energia não é mais compatível. Estão indo para mundos primitivos, como muitos irmãos capelinos, de Orion e muitos outros planetas vieram para a Terra. Então, meus amigos, nós levaremos para o mundo espiritual aquilo que nós construímos em nós, as virtudes ou as imperfeições. E eu brinco muito que a minha mala já está pronta. A de vocês eu não sei. Do Vicente eu nem sei, porque tem medo. A hora que o pai chamar, eu estou indo. E que mala é essa? A nossa consciência. E o que está nessa mala? De um lado está a nossa imperfeição, do outro lado a nossa virtude. E o que pesar mais é que nós iremos. Mas tudo é temporário. Não esquecemos jamais que não perderá nenhuma ovelha na casa do meu Pai. Palavras de Jesus. Vai demorar muito. Uns vão chegar mais, vai demorar menos, outros mais. Dependerá de cada um de nós. Principalmente nós, trabalhadores da última hora.
É nós deixar de ser o relâmpago, como diz Hamed, que o relâmpago é a coisa maravilhosa que passou, rapidamente desaparece. É nós passar realmente a ser trabalhadores do Cristo. É respeitar o próximo, não aquilo que ele é, mas respeitar como nosso irmão. Não importa a filosofia religiosa. O importa é o respeito. E um dia, com certeza vai chegar, vai haver várias filosofias religiosas, mas vamos falar a mesma língua. Vamos respeitar o outro como irmão. Nós dizemos, eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo, mas aquele Jesus de Nazaré vai tudo para o inferno. Porque dentro do dogmatismo nós aprendemos que Deus criou o inferno, criou o demônio para nos atentar. Ele vai nos atentar, nós vamos cair, então vamos para o inferno, sem direito à defesa. Vamos ficar queimando eternamente. Esse Deus não existe, meus irmãos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Criador do universo, mais de 240 milhões de galáxias. Ele nos criou simples e ignorante. Ele nos deu o livre-arbítrio, a liberdade. Nós temos o direito de fazer o que quiser da nossa vida, mas somos responsáveis pelos nossos atos. E Jesus disse, a plantação é livre e a colheita é obrigatória. Então nós levaremos, eu, Espírito, galgarei a mundos de acordo com a minha evolução. Assim é todos nós, a humanidade, que é os trabalhadores da última hora. É deixar o egoísmo, o orgulho, a vaidade. É nós pegarmos a charrua, arrancar de dentro de nós as ervas daninhas das nossas viciações, substituindo pela semente da virtude. Aí sim, nós seremos mais felizes do que somos hoje, com certeza. E nós vamos galgando, porque não perderá, nem moverá na casa do meu Pai, palavras do Cristo. A última pergunta. No espiritismo kardecista, é permitido o trabalho de transgêneros, isto é, homossexuais, seja como palestrantes ou médios em reuniões mediúnicas? Por que não? Será que os transgêneros, os transexuais, os homossexuais são pessoas de outro mundo? São ETs? Não. São pessoas como nós. São pessoas humanas. São pessoas que lutam contra os maiores preconceitos da face da terra. São pessoas que carregam consigo um sentimento, às vezes, de injúrias, porque a sociedade ainda não está preparada para entendê-los e aceitá-los, embora a sociedade não precisasse ser coniventes, mas devemos respeitá-los sim. A casa espírita está aberta a todos aqueles que se predispõem ao trabalho, à dedicação à seara espírita, não importa. Nós aqui não avaliamos as pessoas pela sua conduta intrínseca, a sua conduta lá fora. Nós avaliamos aqui as pessoas pela condição de boa vontade, de dedicação exclusiva ao trabalho espírita. Então, para dizer a vocês, na verdade, não existe o espiritismo kardecista, que o espiritismo não é de Kardec, nunca foi. O espiritismo é dos espíritos. Kardec foi um codificador de todos os ensinos vindo dos espíritos. Então não existe espiritismo kardecista, só existe espiritismo. Kardecista é todo seguidor de Kardec. Eu, por exemplo, não sigo Kardec. Eu sigo a doutrina espírita. E aconselho a vocês também a não seguir Kardec, mas seguir a doutrina espírita. Porque Kardec não quer nenhum seguidor. Tá? Então é o seguinte, kardecistas são seguidores de Kardec. Esta casa não tem espíritas kardecistas. Aqui não é kardecista, aqui é espírita.
Então vejam vocês, não importa se você é negro, é branco, é pobre, é rico, é feio, é bonito, se você é aleijado ou não, essa casa recebe todos vocês como obreiros do Senhor, como trabalhadores, sem distinção, sem discriminação. Aqui não se faz discriminação de pessoas. Se você tem a sua vida lá fora, a sua conduta lá fora, diz respeito a você. Aqui, sim, você se portando dentro daquela compostura cristã, é o mais importante. Então, essa casa os recebe todos vocês, não importa. Por isso que essa casa não tem preconceitos, não é homofóbica. Aqui não pode ter nenhum tipo de preconceito em relação aos transgêneros, que é diferente dos homossexuais, e nem com relação com os homossexuais. Essa casa aqui, ela abre os seus braços, como Jesus naquele tempo abraçou seus braços, para as prostitutas, para os ladrões, para os doutores, para as pessoas de boa índole. Jesus é incondicional, e essa casa também, ela é incondicional. Ela não condiciona. Sim, certamente ela pedirá que o trabalhador atenda os regulamentos da casa, o estatuto da casa, que tenha uma conduta realmente cristã, uma conduta dentro dos padrões do Evangelho de Jesus. É isso que a casa sempre peça. Mas essa casa, e eu como espírita, e nós como espíritas, jamais deveremos ter qualquer tipo de preconceitos. Racismo, não. Homofóbicos, também não. Nós aqui abramos os nossos braços para receber todos vocês como obreiros do Senhor. Assim, meus amigos, agradecidos que nós somos a todos vocês pelo carinho e pela atenção desta noite, que essa mensagem encontra em cada coração presente o acesso, e de que as lições dessa noite nos fazem pessoas mais livres do estado de sofrimento e de completa ignorância. Agradecemos nossos amigos internautas por ter aberto essa sala virtual e ter nos ouvido nesta noite. Boa noite para todos, que a paz do Cristo permaneça com todos vocês. Obrigado.